Primeira Reis, capítulo 10. E quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão a respeito do nome do Senhor, ela veio para prová-lo com perguntas difíceis. E ela veio até Jerusalém com uma comitiva muito grande, com camelos que carregavam especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas. E quando chegou diante de Salomão, ela conversou com ele sobre tudo o que estava no seu coração. Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas. Não houve coisa alguma ocultada da parte do rei, da qual ele não lhe tenha contado. E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, e a casa que lhe havia edificado, e o alimento da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o atendimento dos seus ministros, as suas vestes, os seus copeiros, e a sua subida, pela qual ele subia até a casa do Senhor, não houve nela mais espírito. E ela disse ao rei: Foi um relato verdadeiro que ouvi na minha própria terra dos teus atos e da tua sabedoria. Todavia, eu não cria nas palavras até que vim e os meus olhos viram, e eis que nem a metade me havia sido contada. A tua sabedoria e prosperidade excedem a fama que ouvi. Felizes são os teus homens, são os teus servos, os quais estão sempre de pé diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que em ti se deleita, para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso te fez rei, para fazer juízo e justiça. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro e uma provisão muito grande de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais ali chegou tal abundância de especiarias como estas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também a armada de Irão, que trouxe ouro de Ofir, trouxe de Ofir grande abundância de árvores de almugue e pedras preciosas. E o rei fez das árvores de almugue pilares para a casa do Senhor, e para a casa do rei também harpas e saltérios para cantores. Nunca chegou ali árvores de almugue semelhantes, tampouco foram vistas até este dia. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá todo o seu desejo, tudo o que ela pediu, além daquilo que Salomão lhe deu na sua dádiva real. Assim ela se volveu e foi para sua própria terra com os seus servos. Ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro, fora aquilo que ele tinha dos mercadores e da circulação dos mercadores de especiarias e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido, 600 shequels de ouro iam para um broquel. E ele fez 300 escudos de ouro batido. 300 libras de ouro iam para cada escudo, e o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Além disso, o rei fez um grande trono de marfim e o revestiu com o melhor ouro. O trono tinha 6 degraus e o topo do trono era redondo por trás e havia apoios nos dois lados do lugar do assento, e 2 leões de pé ao lado dos apoios, e 12 leões de pé de um lado e de outro lado sobre os 6 degraus. Nada semelhante havia em nenhum reino. E todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro, nenhum era de prata. Esta não era valorizada nos dias de Salomão, porquanto o rei tinha ao mar uma armada de Tarsis com a armada de Irão. Uma vez a cada 3 anos a armada vinha de Tarsis trazendo ouro e prata, marfim e búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra procurava Salomão para ouvir a sua sabedoria, a qual Deus havia posto em seu coração. E cada homem trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestes, armaduras, especiarias, cavalos, mulas, uma proporção, ano a ano. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais posicionou nas cidades das carruagens e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, como pedras e cedros ele fez em abundância, para serem como os sicômoros que estão no vale. E Salomão teve cavalos e fios de linho trazidos do Egito,
Os mercadores do rei receberam o fio de linho no preço. E uma carruagem subia e saía do Egito por 600 shekels de prata, e um cavalo por 150. E assim, para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria, eles o retiravam pelos seus meios. Capítulo 11. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos heteus, e das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor. E ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração. Porquanto sucedeu, quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão foi atrás de Asterote, a deusa dos Sidônios, e atrás de Milcom, a abominação dos Amonitas. E Salomão fez o mal à vista do Senhor, e não seguiu inteiramente o Senhor como fez Davi, o seu pai. Então Salomão edificou um altar um lugar alto para Quemos, a abominação de Moabe, no outeiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E de igual modo ele fez para todas as suas esposas estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam para os seus deuses. E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor, Deus de Israel, o qual lhe havia aparecido 2 vezes. E acerca disto lhe havia ordenado que não deveria andar após outros deuses. No entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou, porquanto o Senhor disse a Salomão: visto que isto se deu contigo, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti, e o darei ao teu servo. Não obstante, nos teus dias, isto não farei por causa de Davi, o teu pai, mas o rasgarei da mão do teu filho. Todavia não rasgarei todo o reino, mas darei uma tribo ao teu filho, por causa de Davi, o meu servo, e por causa de Jerusalém, a qual tenho escolhido. O Senhor levantou um adversário para Salomão, Hadad, o Edomita. Ele era da semente do rei de Edom. Porque sucedeu, quando Davi esteve em Edom, e Joabe, o capitão do exército, havia subido para sepultar os mortos, depois dele ter ferido todo macho em Edom. Por 6 meses Joabe permaneceu ali com todo Israel, até ter destruído todos os machos em Edom. Que Hadad fugiu, ele e alguns edomitas, dos servos dos seus pais consigo, para entrarem no Egito, Hadad sendo ainda uma pequena criança. E eles se levantaram de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito até Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe determinou provisões, e lhe deu terra. E Hadad ganhou grande favor à vista de Faraó, de modo que ele lhe deu por esposa a irmã da sua própria esposa, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe gerou Genubate, o seu filho, ao qual Táfnis amamentou na casa de Faraó. E Genubate esteve na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. E quando Hadad ouviu no Egito que Davi dormira com seus pais, e que Joabe, o capitão do exército, estava morto, Hadad disse a Faraó: deixa-me partir, para que possa seguir ao meu próprio país. Então Faraó lhe disse: mas o que te faltou comigo, para que procures ir para o teu próprio país? E ele respondeu: nada, todavia deixa-me ir de qualquer forma. E Deus lhe levantou um outro adversário, Rezon, o filho de Eliada, o qual fugiu do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. E ele reuniu consigo homens e se tornou capitão sobre um bando, quando Davi matou os de Zobá. E eles foram para Damasco, e nela habitaram e reinaram em Damasco. E ele foi um adversário para Israel todos os dias de Salomão, além do mal que Hadad fez, e ele detestou Israel e reinou sobre a Síria. E Jeroboão, o filho de Nebate,
um efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe tinha o nome de Zeruia, uma viúva, também levantou a sua mão contra o rei. E esta era a causa pela qual ele levantou a sua mão contra o rei. Salomão edificou Milo e reparou as brechas da cidade de Davi, o seu pai. E o homem Jeroboão era um homem poderoso e valente, e Salomão, vendo no moço que ele era industrioso, fez dele governante sobre todo o encargo da casa de José. E sucedeu naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, que o profeta Aías, o silonita, encontrou-lhe no caminho, e ele havia se vestido com uma vestimenta nova, e os dois estavam a sós no campo. E Aías tomou a vestimenta nova que estava sobre ele, e a rasgou em 12 pedaços. E ele disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e darei 10 tribos para ti. Mas ele terá uma tribo por causa do meu servo Davi, e por causa de Jerusalém, a cidade que tenho escolhido de todas as tribos de Israel. Porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemós, o deus dos Moabitas, e Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos, para fazerem aquilo que é certo aos meus olhos, e para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Todavia, não retirarei o reino inteiro da sua mão, mas farei dele príncipe todos os dias da sua vida, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi, porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. No entanto, removerei o reino da sua mão, da mão do seu filho, e darei a ti, a saber, 10 tribos. E ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, o meu servo, possa ter sempre uma luz diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali colocar o meu nome. E te tomarei, e tu reinarás segundo tudo o que a tua alma desejar, e serás rei sobre Israel. E serás, se tu atentares a tudo que te ordeno, e andares nos meus caminhos, e fizeres aquilo que for reto à minha vista, para guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, que serei contigo e te edificarei uma casa segura, como edifiquei para Davi, e darei para ti, Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, mas não para sempre. Porquanto Salomão procurou matar Jeroboão, e Jeroboão se levantou e fugiu para dentro do Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. E o restante dos atos de Salomão, e tudo o que ele fez, e a sua sabedoria, não estão eles escritos no livro dos atos de Salomão? E o tempo de Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. E Salomão dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 12. E Roboão foi para Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde tinha fugido da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde mandaram chamá-lo, veio com toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso do teu pai e o seu jugo pesado que ele pôs sobre nós, e te serviremos. E ele lhes disse: Parti por mais 3 dias, depois retornai a mim. E o povo partiu. E o rei Roboão consultou os homens velhos que estavam diante de Salomão, o seu pai, enquanto ele ainda vivia, e disse: Como vós me aconselheis para que eu possa responder a estas pessoas? E eles falaram, dizendo: Se fores um servo para este povo neste dia, e servi-los e respondê-los, e falares boas palavras a eles, então eles serão teus servos para sempre. Ele, porém, abandonou o conselho dos velhos, o qual lhes tinham dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele e que estavam de pé diante dele. E disse-lhes: Que conselho vos dais
para que nós possamos responder a este povo que falou comigo, dizendo: alivia o jugo que o teu pai pôs sobre nós? E os moços que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a estas pessoas que falaram contigo, dizendo: o teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim tu dirás a eles: o meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do meu pai. E agora, como o meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai vos tem castigado com chicote, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim, Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: retornai a mim no terceiro dia. E o rei respondeu ao povo de modo áspero, e abandonou o conselho que os velhos lhe tinham dado. E falou-lhe segundo o conselho dos moços, dizendo: o meu pai fez o vosso jugo pesado, e eu acrescentarei ao vosso jugo. E o meu pai também vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Porquanto o rei não atentou ao povo, porque a causa era do Senhor, que ele pudesse cumprir o seu dizer, o qual o Senhor falara a Jeroboão, filho de Nebate, por Aías, o Selonita. Assim, quando todo Israel viu que o rei não atentava a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Tampouco temos nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, agora olha para a tua própria casa, Davi. Assim, Israel partiu para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel, em que habitavam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. E o rei Roboão enviou Adorão, que esteve sob o tributo, e todo o Israel o apedrejou com pedras, e ele morreu. Por isso o rei Roboão apressou-se em subir na sua carruagem para fugir para Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. E sucedeu, quando todo Israel ouviu que Jeroboão havia retornado, que eles mandaram chamá-lo até a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Não houve nenhum que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E quando Roboão tinha vindo a Jerusalém, ele reuniu toda a casa de Judá, com a tribo de Benjamim, 180.000 homens seletos, os quais eram guerreiros para lutar contra a casa de Israel, para trazer o reino de volta a Roboão, o filho de Salomão. Contudo, a palavra de Deus veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao remanescente do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Retornai cada homem à sua casa, porquanto esta coisa é da minha parte. Eles, portanto, atentaram à palavra do Senhor e retornaram segundo a palavra do Senhor. Então Jeroboão edificou Siquém no monte Efraim, e nela habitou, e saiu dali e edificou Penuel. E Jeroboão disse no seu coração: agora o reino retornará à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, então o coração deste povo retornará ao seu Senhor, a saber, a Roboão, rei de Judá, e eles me matarão e irão novamente a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: é demais para vós subirdes a Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. E ele pôs um em Betel, e o outro pôs em Dan, e isso se tornou um pecado, pois o povo foi adorar diante de um, a saber, em Dan. E ele fez uma casa dos lugares altos, e fez sacerdotes dos menores dentre o povo, os quais não eram dos filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que existe em Judá. E ele ofereceu sobre o altar. Assim fez em Betel, sacrificando aos novilhos que ele havia feito, e pôs em Betel os sacerdotes dos lugares altos, os quais ele havia feito. Assim, ele ofereceu sobre o altar que havia feito em Betel no 15º dia do 8º mês, a saber,
no mês que ele havia imaginado no seu próprio coração, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e ofereceu sobre o altar e queimou incenso.